Olá, muito bom dia, meu irmão e minha irmã. Como é bom termos mais essa oportunidade de nos achegarmos a Deus através da sua maravilhosa palavra. Que o seu coração seja cheio, seja pleno da palavra de Deus, da presença de Deus. A palavra dele é ele mesmo, é ele próprio. O Senhor Jesus está aqui conosco, porque a sua palavra está aqui no nosso meio. Não só a palavra física, a Bíblia, como deixar a Bíblia aberta na sala, não é isso. Mas quando nós lemos a palavra, o Senhor se apresenta a nós. Muito obrigada por sua companhia. Você é a razão desses áudios serem gravados. Um abraço para você e também para todos os seus convidados. Hoje nós vamos começar com o Salmo 145, Louvor à Divina Providência. É um hino de nosso pai Davi. E nosso pai Davi, na ocasião, escreveu dessa maneira: Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. O Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Uma geração a outra geração fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória de tua majestade, e eu, Davi, meditarei sobre tuas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu, Davi, falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão com júbilo tua justiça. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor é bom para com todos e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Porquanto teu reino é reino eterno e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor é fidedigno em todas as suas palavras, amoroso em todas as suas realizações. O Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. Os olhos de todos em ti esperam e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres tua mão e sacias de bom grado todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, o Senhor realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga seu santo nome para todo o sempre. Aleluia! Que cântico maravilhoso que Davi escreveu nesse momento. Realmente foi inspirado pelo Espírito Santo
Porque quando nós lemos, nós também queremos dizer o mesmo para Deus. O Espírito que está dentro de nós também se volve nesse louvor ao nosso amado Deus, o Criador de todas as coisas. E aqui no 18, ele diz: o Senhor está junto. O Senhor está junto de todos nós que invocamos o nome dele, clamando: o Senhor Jesus esteja conosco. Vamos agora para Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 18. Já iniciando 18, vamos ler o 1. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que interessante que aqui ele está dizendo o solitário. Quem é o solitário? O solitário não é aquele que é abandonado, rejeitado. O solitário é aquele que se isola. Ele é que não quer a companhia dos outros. Ele se isola. Então, quando diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria, ele quer dizer que ele está voltado completamente para o seu ego, para o seu homem, né? Por isso, ele se rebela contra a sabedoria. Ele acha que só ele é suficiente para si mesmo. E buscando os seus interesses do ego, ele está cada vez mais afastado da sabedoria. Vamos para o Velho Testamento. Estamos no segundo livro de Reis e hoje, capítulo 11. O rei Joás foge da mãe de Acasias. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela escondeu Acasias, ou melhor, ela escondeu Joás, perdão, irmãos. Foram muitos nomes parecidos, Jeozeba, Jeorão e Joás. Então, Jeozeba é a filha do rei, irmã de Acasias. Ela é que pegou Joás e escondeu, porque ele estava no meio daqueles que tinham sido condenados à morte por ser da descendência do rei. Então ela escondeu Joás de Atalia junto com sua ama para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Contudo, no 7º ano, o sacerdote Joiada convocou à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 mercenários e os oficiais da guarda e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e depois apresentou-lhes o filho do rei. Em seguida, deu-lhes esta ordem: fareis o seguinte: quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará a guarda do palácio real, outro terço ficará na porta sul e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo por turnos. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo o que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de 100, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, à presença do sacerdote Joiada. Então, o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos
que haviam sido do rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs na cabeça dele a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho, e imediatamente eles proclamaram rei e ungiram, e todo o povo celebrava com palmas e brados de viva o rei. Então aqui nós temos um rei que tomou o trono, né? Que é o rei Atalia. Ele queria matar todos os descendentes de Acasias, por quê? Por aqui não tivesse ninguém que tomasse o trono dele de volta, mas ele é um tipo de um impostor. E aí essa ama Jeoseba, que é filha do rei Jorão, ela cuidou de Joás. Ela pegou Joás, filho de Acasias, então ela pegou um dos descendentes do rei, do verdadeiro, e escondeu. Então agora ele cresceu e o sacerdote é que está ungindo ele rei. Então o sacerdote chamou os homens da guarda e disse para eles: olha, o rei vai retomar o trono agora. Apesar dele ser pequenininho, pelo que se entende, né? Ele é o herdeiro legítimo, então agora ele vai retomar o trono. Por isso é que todos os guardiões aqui se puseram do lado do sacerdote, o sacerdote Joiada. Esse sacerdote falava por Deus, então esses guardas, eles vieram de acordo com a vontade de Deus. E assim eles vão proclamar o rei, o Joás, como rei. Ouvindo Atalia o alarido da guarda e do povo, veio para onde o povo se encontrava, na casa do Senhor. Então Atalia observou, e eis que o rei de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-a à espada. Porquanto o sacerdote determinara, ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entram, no terreno do palácio, e lá a executaram. Então Atalia é uma mulher impostora, que agora já foi executada, né? Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e outra aliança entre o rei e o povo. Então, todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e derrubou o templo. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor, convocou os capitães dos cários e da guarda, todo o povo da região, e em cortejo aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda, e Joás sentou-se no trono dos reis. Aqui, quando fala os capitães dos cários, são quem? São os mercenários. Então, Joiada também contratou esses mercenários, que são os guardas que trabalham por dinheiro, né? Eles são de outros povos e eles vêm e trabalham por dinheiro. Eles pegam uma batalha e naquela batalha eles lutam por dinheiro. Então, são esses os cários, no caso aqui. Eles também foram contratados para ajudar a retomar o trono. Então se alegrou sobremaneira todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz, logo que mataram Atalia à espada, próximo à casa do rei. Joás
tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Então, olha só, quando ele foi escondido pequeno, né? E aqui ele está com apenas 7 anos e ele já está no trono. Ele é da descendência de Davi. Agora nós vamos ver o reinado de Joás em Judá. Lembrando que a descendência de Davi governa sobre Judá e Benjamim. Então, por isso que diz o rei de Judá. O rei de Israel é o que governa sobre as outras 10 tribos. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé. O dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Então o rei Joás continuou dizendo: que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados onde quer que se encontrem. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante, não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai a prata para as restaurações do templo. Então a gente percebe que esse menino que assumiu o trono, ele não tinha, é claro, né, condições nem intelectuais de assumir como rei. Então o sacerdote Joiada é que governava através desse menino. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas do templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Olha só, aqui a gente vê um princípio de gasofilácio, né? O sacerdote pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e colocou na entrada do templo. Então ninguém via quanto cada pessoa colocava e muito menos quanto tinha de dinheiro dentro da caixa. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor, e os empreiteiros empregavam esse dinheiro pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras lavradas destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba dos reparos que o templo necessitava. Nessa época, não se exigia prestação de contas dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, pecado ou culpa não era destinado às reformas da casa de Yahvé,
mas entregue aos sacerdotes, porquanto lhes pertencia. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e conquistou essa cidade. Depois, Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, o rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Iavé e no palácio real. E o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir a Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se 2 dos servos de Joás e conspiraram contra ele, e mataram o rei Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na casa de Davi, e seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. Até aqui, amanhã vamos falar um pouco sobre o reinado de Jeoacás, que é o rei de Israel. Quem está assumindo Judá é Amazias, e quem está governando sobre Israel é Jeoacás. Vamos para o Novo Testamento, estamos em Atos, capítulo 18. Paulo faz tendas e prega Jesus. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitar Priscila e Áquila. Ou melhor, Áquila e Priscila, né? Depois é que a gente vai ver que Priscila vem à frente, acho que por causa do comissionamento que Deus deu a ela. E percebendo Paulo que Áquila e Priscila tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, Paulo argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a sua roupa e os sentenciou assim: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou me dedicar aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo assim: não tenhas medo, Paulo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer mal a você ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e conduziram Paulo ao tribunal, protestando: este
persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à nossa lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E Galho ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e espancaram Sóstenes ali mesmo em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Então, olha como eles eram, né, irmãos? Eles espancaram o próprio líder deles, né, o administrador da sinagoga. Espancaram a um que era deles mesmo, a um irmão. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Tá vendo aqui, ó, já inverte. Aqui já não é Áquila e Priscila. Aqui já passa a ser Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Paulo, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Os judeus rogaram que ele permanecesse por mais algum tempo. Todavia, Paulo não aqueceu. Mas, ao despedir-se deles, Paulo ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E então ele embarcou, partindo para Éfeso, ou melhor, partindo de Éfeso. Assim que Paulo chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Aqui a gente tem que parar. Quer dizer que Paulo foi aonde? Está vendo a diferença entre o templo, né? O templo é a sinagoga. O templo é a sinagoga. E a igreja? A igreja é o quê? A igreja é um prédio também? Feito de tijolos? Não. A igreja é a reunião dos irmãos. Provavelmente Paulo aqui foi até a casa de algum irmão que ele está chamando de igreja, porque lá ele quer encontrar todos os irmãos. Por isso é que ele diz: dirigiu-se para a igreja. Subiu até a igreja para saudar a igreja. Depois ele desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Olha só como Apolo era um homem preciosíssimo, né? Ele, só com o batismo de João, ele ficou cheio do Espírito Santo e pregava sobre Jesus, alguém que ele não conheceu, mas ele sabia pelos ensinamentos, provavelmente de João, por quem foi batizado. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila ouviram Apolo, convidaram ele para uma visita à casa deles e explicaram para Apolo com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando Apolo viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que recebessem Apolo. Quando Apolo chegou, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto Apolo refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. A gente ouve falar muito pouco de Apolo, né, irmãos?
Mas olha que homem corajoso, que homem audacioso, que homem influente, né? Ele tá certo que o método dele é um método mais difícil, né? Porque ele combatia, né? Ele combatia com os que verbalmente, né? Debatia é melhor, né? Debatia com os que eram contra Jesus, e ele convertia a muitos. Meus queridos irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Eu quero convidar vocês para o meu Instagram. Procurem no Instagram Idelma com H. Então é arroba Idelma com H Ferreira, Idelma Ferreira. E lá vocês vão ter muitas coisas para vocês verem, né? Eu falo sobre nutrição e agora também vai ter muitas novidades por lá. Fiquem todos bem e até o próximo, se assim o nosso amado Senhor Jesus o fizer.